Meu nome é Marcos Henrique de Araújo, eu sou pastor titular da Igreja Evangélica Livre em Valinhos e gostaria de propor que nós tivéssemos algumas reflexões a respeito de um tema muito importante para a Igreja de Cristo. São as reciprocidades. Queremos em 10 episódios falar a respeito deste assunto às vezes ignorado e que na verdade leva as pessoas a compreenderem equivocadamente a função pastoral ou mesmo o que significa liderança no contexto de igreja. Primeiramente, vamos ler o texto base de nossas reflexões, que está em João capítulo 13, os versos 34 e 35. Jesus está com os discípulos no cenáculo e ele diz aos seus discípulos: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Quando Jesus está se dirigindo aos discípulos, ele está dando aos discípulos orientações, instruções sobre como deveria ser a comunidade a que ele outrora chamou igreja. Quando nós falamos sobre pastoreio, nós somos levados a pensar na figura de uma pessoa específica, o pastor. Mas pastorear é cuidar. E eu creio que Jesus Cristo, ao instituir esta comunidade, Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deveriam pastorear uns aos outros. Ou seja, Jesus tinha em mente uma comunidade pastoral, onde as pessoas pastoreiam e são pastoreadas. E como isso acontece? Por meio da mutualidade. E mutualidade é exatamente o que significa reciprocidade. Na Bíblia nós encontramos deveres. Há aqueles deveres que são deveres para com Deus, amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus. Há aqueles deveres que são deveres pessoais, como seguir a santificação, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, conhecer e crescer no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também a Bíblia nos fala de deveres interpessoais, são aqueles deveres que nós temos de uns para com os outros. E é exatamente aí que estão os deveres de reciprocidade. Quando Jesus diz assim: "Amem uns aos outros, e todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros." Essa expressão uns aos outros é uma palavra só no grego, a palavra alelus, que significa mutualidade, reciprocidade, que significa aquilo que é feito de uma pessoa para com outra e, nesse sentido, aquele que faz é também paciente da ação do outro. Então, é aquilo que é feito no proveito de ambos. E este é o sentido de reciprocidade, um ao outro. Quando Jesus foi indagado pelo líder judeu, o escriba, em Mateus 22, indagado a respeito de quais eram os mandamentos, Jesus responde para ele que deveria amar a Deus de todo o coração e também o próximo como a si mesmo. Em Lucas 10 acontece o mesmo embate e a resposta de Jesus é: ao semelhante você ama como você ama a si mesmo. Mas aqui, num ambiente diferente, mais particular, mais privativo, Jesus está falando com os discípulos. E quando ele fala com os discípulos, ele estabelece um novo mandamento com uma nova base. Se o segundo mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo, eu entendo que eu devo amar qualquer pessoa, qualquer ser humano como eu me amo, como eu já amo a mim mesmo. Mas aqui Jesus diz especificamente aos discípulos, dizendo: no que diz respeito a vocês, em relação à comunidade dos discípulos, o amor de vocês de um para com os outros tem uma nova base, que vocês se amem como eu os amei. Então é um mandamento diferente, é um mandamento mais restrito à comunidade dos discípulos.
É nesse sentido, então, que eu quero falar que, quando nós falamos da comunidade cristã, nós precisamos combater o que eu chamo de espírito de Caim. O espírito de Caim é aquele que pergunta a Deus: acaso sou tutor de meu irmão? Quando Jesus diz que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou, a resposta a essa pergunta é sim, você é um tutor do seu irmão. Assim como Jesus se importou com todos nós e nos amou, assim também você deve amar o seu irmão, você é tutor do seu irmão. Você deve cuidar dele. O apóstolo João disse: a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Uma comunidade pastoral, ela se preocupa em estabelecer o que nós podemos chamar de cuidado mútuo. E esse cuidado mútuo, ele está ligado às reciprocidades. Uma comunidade pastoral, ela vive em harmonia e coloca a sua preocupação no bem-estar do outro. Assim, o amor mútuo, o amor fraternal que Jesus orientou, é o conteúdo das reciprocidades. Paulo diz aos Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto é reciprocidade. Assim, pois, seguimos a paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. E em seguida ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. No outro lugar, ele diz que o amor é paciente, o amor também não procura seus interesses. Escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Todos estes versículos falam de solidariedade, mutualidade, falam de reciprocidade, que são aqueles deveres que nós temos de uns para com os outros. E assim, nós que somos corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo, nós vivemos para cooperar. Onde foi que as coisas mudaram? Quando nós lemos nas páginas de Atos, nós descobrimos que a igreja praticava estas reciprocidades. Os irmãos cuidavam uns dos outros, de maneira que não havia entre eles necessitados. Havia abundante alegria, cuidado mútuo. A questão é que, com o passar do tempo, na época chamada Era Constantiniana, a igreja deixou de ser uma instituição perseguida e passou a ser uma instituição, de alguma maneira, privilegiada pelos poderosos. Daí então a igreja começou a receber muitas coisas do Estado. Receberam prédios que outrora eram dedicados ao paganismo. E para que houvesse uma certa ordem na administração das coisas, instituiu-se uma distinção entre clero e laicos. Os chamados clero, aqueles que eram separados, que eram chamados para uma missão, eles passaram a exercer aquilo que nós chamamos de atividade pastoral e passaram a receber o nome de pastores. Consequentemente, a igreja acabou esperando deles que eles fizessem tudo o que os discípulos deveriam fazer em relação uns aos outros.
Assim, não era mais um discípulo ensinando outro discípulo, ou discipulador ensinando um discípulo. As pessoas não estavam mais ligadas neste sentido. Todas estavam olhando para uma figura só, e esta figura deveria edificar a igreja, ensinar a igreja, orar pelos discípulos e assim por diante. Consequentemente, houve uma ruptura em relação a esta proposta de Jesus, de que a igreja fosse uma comunidade pastoral, onde o cuidado mútuo fosse tal que o pastor fosse somente aquele que direcionasse as coisas e não fosse aquela pessoa de quem se esperava todas as ações. Assim nós temos um extremo do pastor que faz todas as coisas e os discípulos que ficam unicamente como clientes recebendo as ações pastorais. Sei que existe o outro extremo do pastor não fazer nada, mas o pastor ou líder religioso, o presbítero, ele deve ser aquele que facilita o processo de pastoreio mútuo. Isso nós precisamos resgatar, porque é isto que é exatamente a proposta bíblica, onde o pastor se torna aquele que trabalha juntamente com uma liderança para equipar os santos. Paulo diz claramente isso, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 11 a 16, quando ele diz que Deus deu à igreja os líderes para que eles habilitassem, capacitassem os membros para que eles se edificassem mutuamente, a fim de que crescessem e se tornassem maduros, não como menino levado de um lado ao outro, procurando doutrinas variadas, mas assim eles pudessem, como um corpo que ligado, cooperando juntamente, promove sua edificação e maturidade. Os pastores, os presbíteros, evangelistas e outros que são designados para o ofício pastoral, eles tão somente devem trabalhar para que os santos desempenhem o seu ministério. E os santos vão desempenhar os seus ministérios ao executar, ao ensinar as pessoas a viver nesta dimensão das reciprocidades. Viver cuidando uns dos outros. Não cuidando da vida alheia no sentido pejorativo, mas cuidando para que todos cresçam juntos, como um só corpo, visando a maturidade, visando a estabilidade espiritual, que é fruto ou resultante desta vida em reciprocidade. Quando Jesus disse, e eles, falando daqueles que estão de fora, reconhecerão que vocês são meus discípulos, Jesus não disse, eles vão saber porque vocês vão demonstrar grande sabedoria, ou que vocês vão fazer muitas coisas, ou mesmo milagres, mas eles reconhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês evidenciarem que amam uns aos outros. E a forma mais poderosa de nós manifestarmos o amor mútuo é por meio da prática das reciprocidades. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a forma ou a maneira como as reciprocidades devem ser exercidas. Que Deus o abençoe.